Eu me chamo Camila, e durante quase toda a minha vida tive a sensação de que nunca pertencia à minha própria família. Você já se sentiu assim? Como se estivesse cercado de pessoas que deveriam te proteger, mas que parecem encontrar prazer em te machucar? Se já passou por algo parecido, fique até o final dessa história, porque o que aconteceu comigo mudou minha vida para sempre. Eu cresci em Curitiba, no Paraná. Meus pais, Regina e Augusto, e meus 2 irmãos mais velhos, Marcelo e Daniel, tinham um costume estranho. Eles chamavam de brincadeiras. Eu chamava de humilhação. Desde criança, eu era o alvo preferido. Escondiam minhas coisas, faziam piadas sobre meus sonhos, me colocavam em situações constrangedoras apenas para rir da minha reação. E toda vez que eu reclamava, ouvia a mesma resposta. Relaxa, Camila, é só uma brincadeira. Mas para quem está do outro lado, nunca é apenas uma brincadeira. Quando completei 27 anos, recém-formada em publicidade, achei que finalmente as coisas mudariam. Eu era adulta. Tinha meus próprios planos. Acreditava que talvez, pela primeira vez, eles me enxergassem com respeito. Foi então que surgiu uma viagem em família para a Chapada dos Veadeiros. Achei que seria uma oportunidade de nos aproximarmos. Mal sabia eu que seria o pior dia da minha vida. A viagem começou normalmente. Horas de estrada, conversas vazias, piadas que eu fingia não ouvir. Até que paramos em um posto de gasolina isolado no interior de Goiás. O calor era sufocante. Meu pai me entregou o dinheiro e pediu: vai comprar algumas garrafas de água. Entrei na loja. Levei menos de 3 minutos. Quando saí, o carro tinha desaparecido. A vaga estava vazia. Por um segundo, achei que fosse mais uma brincadeira. Olhei para todos os lados. Dei a volta no posto. Nada. Nenhum sinal deles. Peguei o celular e liguei para meu irmão. Ele atendeu. Eu ouvi risadas ao fundo. Onde vocês estão? Mais risadas. Então ele respondeu: queremos ver se você consegue se virar sozinha. E desligou. Tentei ligar novamente. Bloqueada. Liguei para minha mãe. Bloqueada. Para meu pai. Bloqueada. Para meu outro irmão. Bloqueada. Todos. Naquele instante eu percebi. Eles não estavam brincando. Eles tinham me abandonado. Sozinha. Sem dinheiro suficiente. Sem conhecer ninguém. Centenas de quilômetros de casa. Eu sentei na calçada do posto e chorei, não apenas pelo abandono, mas porque finalmente entendi algo que passei anos tentando negar. Eles nunca me amaram da forma que eu merecia. Foi então que uma funcionária do posto percebeu meu estado. O nome dela era Rosa. Uma mulher simples, mas com mais humanidade do que toda a minha família junta. Ela me levou para dentro, me deu água, ouviu minha história e decidiu me ajudar. Através de uma amiga que morava em uma pequena cidade turística próxima, consegui um lugar onde eu poderia ficar temporariamente. Eu aceitei. Não porque queria, mas porque não tinha escolha. Aquela decisão mudou meu destino. A mulher que me acolheu se chamava Dona Esther. Ela era dona de uma pequena papelaria e livraria. Ofereceu um quarto simples nos fundos do estabelecimento. Em troca, eu ajudaria no trabalho. Foi ali que minha nova vida começou. Nos primeiros meses eu estava destruída emocionalmente. Mas aos poucos algo mudou. Eu comecei a trabalhar, economizar, aprender, crescer. E, pela primeira vez, ninguém ria dos meus sonhos. Pelo contrário, as pessoas me incentivavam. Usando meus conhecimentos em publicidade e design, comecei a modernizar o negócio de Dona Esther. Criei identidade visual, redes sociais, campanhas promocionais. O movimento aumentou. Novos clientes apareceram. E logo outras empresas da cidade começaram a me procurar. Sem perceber, eu estava construindo uma carreira. Alguns anos depois, abri minha própria agência de marketing. Pequena no início. Apenas eu e uma amiga chamada Juliana. Mas com muito trabalho ela cresceu. E cresceu rápido. Clientes de várias cidades começaram a nos contratar. Pela primeira vez na vida, eu me sentia valorizada, respeitada, importante.
Foi também nessa época que conheci Gabriel. Ele era professor. Gentil. Calmo. O oposto de tudo que eu tinha vivido. Nos apaixonamos. Casamos. E alguns anos depois tivemos 2 filhos. Pela primeira vez eu sabia exatamente o que significava ter uma família. Uma família de verdade. Passaram-se 15 anos. Eu já quase não pensava no passado. Até que um dia ele apareceu diante de mim. Eu estava participando de um evento empresarial em Brasília quando ouvi alguém chamar meu nome. Era Marcelo, meu irmão. Mais velho. Mais cansado. Mais abatido. Ele parecia não acreditar que eu estava ali. E eu também não acreditava. Depois de 15 anos, ele teve coragem de aparecer. Tentou agir normalmente. Como se nada tivesse acontecido. Como se eu não tivesse sido abandonada no meio do nada. Então começou a falar. Disse que meus pais sentiam minha falta. Que estavam arrependidos. Que a família queria se reunir novamente. Eu ouvi tudo em silêncio. E então perguntei. Vocês sentiram minha falta quando me deixaram sozinha naquela estrada? Ele ficou sem resposta. Sentiram minha falta quando bloquearam meu telefone? Silêncio. Sentiram minha falta quando garantiram que eu não tivesse para onde voltar? Ele abaixou a cabeça. Pela primeira vez na vida, não havia piadas. Não havia risadas. Não havia superioridade. Apenas vergonha. Eu me despedi e fui embora. Achei que aquele seria o último contato. Mas eu estava errada. Alguns anos depois recebi uma carta de um escritório de advocacia. Meus pais haviam vendido todos os negócios da família. E estavam dividindo a herança. Meu nome estava incluído. Junto da carta havia um pedido. Eles queriam me encontrar. Uma última reunião. Eu não precisava do dinheiro. Minha empresa era um sucesso. Minha vida estava construída. Mas percebi que aquela seria minha oportunidade de fechar definitivamente aquela ferida. Então aceitei. Quando entrei na sala de reunião, quase não reconheci meus pais. O tempo havia cobrado seu preço. Eles pareciam frágeis, cansados, derrotados. Pela primeira vez não vi pessoas poderosas. Vi pessoas carregando o peso das próprias escolhas. Meu pai começou a chorar. Admitiu tudo. Sem desculpas. Sem justificativas. Disse que o que fizeram comigo foi cruel. Imperdoável. Minha mãe também chorava. Meus irmãos evitavam olhar para mim. Eu ouvi tudo. E percebi algo surpreendente. Não sentia ódio. Não sentia raiva. Não sentia desejo de vingança. Eu simplesmente tinha seguido em frente. Então assinei os documentos. Mas antes de sair fiz um anúncio que deixou todos em choque. Informei que toda a minha parte da herança seria doada para instituições que ajudam jovens abandonados e pessoas em situação de vulnerabilidade. O silêncio tomou conta da sala. Ninguém esperava aquilo. Mas eu sabia exatamente o que estava fazendo. Eu não queria o dinheiro deles. Nunca quis. O que eu queria era liberdade. E naquele momento consegui a última que faltava. Levantei. Desejei boa sorte a todos. E fui embora. Sem gritar. Sem discutir. Sem me vingar. Porque a maior vitória já tinha acontecido. Eu construí uma vida feliz sem eles. E quando cheguei em casa naquela noite e vi meu marido e meus filhos me esperando com sorrisos enormes, tive certeza de uma coisa. Às vezes, perder a família que te machuca é exatamente o que permite encontrar a família que realmente te ama. E agora eu quero saber a sua opinião. Se você estivesse no meu lugar, depois de tudo o que aconteceu, teria aceitado encontrar sua família novamente? Você teria perdoado? E me diga sinceramente, acha que eu fiz a coisa certa? História inspirada em relatos de conflitos familiares, superação, abandono, recomeço, perdão e crescimento pessoal. Fonte do roteiro original enviado pelo usuário.